A paz do Senhor, meus irmãos. Pré-aula da lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, e sejam bem-vindos nossos professores e alunos da Escola Dominical. Estamos aí já para a lição de número 4, a pré-aula. Com certeza. Lição 4 para a glória de Deus. Vamos em frente. Já é a última desse mês de abril, né? Você vê como é que o tempo passa rápido? Lá na lição de número 1, nós falamos assim, ó, se você ficar olhando para o tempo para semear, fique atento, porque você não vai ter o que colher. Então, se você não fez nenhuma sementeira boa até agora, porque o terreno é bom, o terreno produz. Se você não fez sementeira, faça, porque ainda é tempo de semear para colher. A lei da semeadura não falha. Quem planta, colhe. Mas planta de coisas boas, viu? Aleluia! Glória a Deus! Lição de número 4, meus irmãos, será estudada neste próximo domingo, dia 27 de abril, e o tema é Jesus, o pão da vida. A lição deste segundo trimestre, o Verbo se fez carne, é um olhar sobre é um estudo, na verdade, de Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, João, o autor deste evangelho que nós estamos estudando durante este segundo trimestre. Sem delongas, o texto áureo é o capítulo 6 e o versículo 48 de João, e ele diz: eu sou o pão da vida, palavra de Jesus Cristo, afirmando uma verdade que é incontestável. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, é o texto da verdade prática. E você se atente para a leitura bíblica em classe, João capítulo 6, os versículos de 1 ao 14, mas eu vou dizer para você, não será demais se você ler todo o capítulo de número 6. Ele é bastante extenso, é verdade, mas é importante porque você vai entender os contextos que seguem, não é? Seguem ao milagre que Jesus realizou. E nós vamos ter aqui, nesta lição, uma abordagem a respeito desta questão. Então, não se esqueça, leia, e se você tiver meios, leia este texto em mais de uma versão da Bíblia, porque sempre uma versão, uma tradução lança luz a respeito daquilo que você está estudando. A minha Bíblia, essa que eu gosto de usar, que já está até gasta, essa aqui é ao meio da Revista e Corrigida, mas você pode ler esse texto na nossa sugestão, pelo menos na Revista Atualizada, não é, que é a NAA mais moderna, e a NAA, na verdade, é mais moderna em cima desse texto da Almeida Revista Atualizada, mas também pegue uma tradução que seja mais fácil de compreensão, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou ainda a Nova Bíblia Viva em português. É uma tradução muito boa para ampliar o seu entendimento a respeito do texto. Os objetivos da lição, no primeiro ponto, é instruir a classe, ou seja, os seus alunos, aqueles que estão aprendendo a respeito desse assunto, a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? No segundo tópico, vamos refletir a respeito dos desafios da fé. E no terceiro, vamos correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Maravilha aqui. Eu quero dizer para os irmãos que a CPAD está sugerindo o hino 15, que é tradicionalíssimo, né? O 291, de igual modo, e também o 432, hinos para você organizar e realizar um devocional abençoado, motivador, para a aula ser ainda mais envolvente para a glória de Deus. A palavra-chave, pastor Adovilson, é vida, e nós já vamos começar aqui com uma definição inicial a respeito da palavra-chave da lição, vida. Muito bem, no dicionário Michaelis, vida é definida como conjunto de propriedades, atividades e funções. Funções como mutação, reprodução, entre outras, que caracterizam e distinguem um organismo vivo de um morto, claro, não é? Agora eu marquei aqui também, vida é o período de tempo compreendido entre o nascimento e a morte de um ser vivo, ou seja, existência. Agora a origem da palavra vida. No grego há duas palavras usadas para o termo vida, e o primeiro é bios, né, que é vida comum, não somente aos seres humanos, mas todos os animais. A segunda é zoe, que significa a vida que o pecador recebe ao nascer de novo. É a vida sobrenatural que procede do próprio Deus. Portanto, enquanto bios é uma vida extensiva, zoe é uma vida intensiva. Agora, de uma maneira bem simples, o significado de vida. Vida de uma maneira bem simplificada. Na Bíblia, a vida é um dom de Deus, uma dádiva preciosa, que
que deve ser vivida com amor, alegria e esperança. A vida é frágil e limitada, mas tem um propósito. Ou seja, estamos com vida sobre o planeta Terra porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Glória a Deus. E é aí, esse é o sentido principal desta lição de número 4. Vamos aqui, meus irmãos, passar para vocês no link da descrição, aliás, na descrição desta aula tem ali logo no início o link para você baixar a lição comentada com os estudos que nós estamos passando para os irmãos. Na lição de número 4, o estudo contém uma definição a respeito do versículo "Eu sou o pão da vida", também a respeito de milagre, e aí nós fizemos estudos complementares sobre vida, a vida que Cristo oferece, sobre os milagres, aqueles que foram realizados por Jesus, uma abordagem a respeito de milagre, como ocorre isso, as nuances do Novo Testamento a respeito dos milagres. Aí nós também trouxemos um estudo sobre qual era o interesse da multidão, porque nós vamos verificar na lição um assunto que diz respeito a este tema. Depois nós trouxemos também a respeito do maná, fizemos uma comparação a respeito do maná com o verdadeiro maná, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você vai ter aí uma abordagem a respeito disso. E por fim, o que é, entre aspas, comer o pão, que é uma aplicação que nós temos do texto de João capítulo 6 também, que faz luz ou que lança luz sobre o texto que nós utilizamos sempre na ceia do Senhor, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então, faça download da lição. E se surgir, meus irmãos, nós vamos fazer aqui a exposição, a apresentação desta aula. Se você tiver alguma dúvida, não se faça de rogado. Pode mandar mensagem, pode colocar no comentário aí da aula, no próprio YouTube, a gente vai estar respondendo, ninguém fica sem resposta, já tenho dito isso, mas você também pode mandar mensagem para a gente. Inclusive, é importante dizer que se você quiser esses slides que nós estamos utilizando aqui na aula, esse material é fornecido todo gratuitamente. Todo esse material aqui da Escola Bíblica Dominical, as aulas, o comentário da lição, também os slides, nada disso é cobrado, ninguém paga nada. E nós, porque já conhecemos o trabalho, sabemos que temos buscado fazer um trabalho com excelência. Se você deseja, você vai precisar mandar um WhatsApp para mim, 43 999 60 8886. Vai ficar aí também registrado para você, além também do meu e-mail, hercules@cetadeb.com.br. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Você precisa fornecer o seu contato de e-mail, o seu contato de WhatsApp, para que eu possa te adicionar na lista de transmissão que eu tenho, da qual todo domingo a gente envia os slides para os irmãos e também o link para assistir a aula sempre da semana seguinte. Por exemplo, esta é a lição de número 4, quando for domingo, nós vamos estudar a lição de número 4 em nossas igrejas e já no domingo nós vamos liberar o conteúdo da lição da semana seguinte, que será a lição 5. Então, tem essa dinâmica, a gente sempre antecipa uma semana. Então, é só esse detalhe. E outra questão, lista de transmissão. Para que você possa receber os conteúdos de uma lista de transmissão, você precisa ter salvo o contato no seu aparelho. Então, eu estou mandando para os irmãos que me pedem os slides, também o meu contato já com o meu nome, porque tem pessoas que se enrolam para escrever meu nome, né? O D9, então, nem se fala, mas eu deixo o contato para que os irmãos salvem e aí, semanalmente, vai recebendo os avisos ali a respeito da escola dominical, os slides, não é? O material que a gente está promovendo aqui para ajudar os irmãos. Eu quero dizer aqui, só reafirmar, para nós, eu não consultei o pastor Odovilson, mas sei que ele compartilha desse sentimento. Para nós é uma satisfação muito grande poder, de alguma maneira, contribuir com o Ministério Educacional de cada um de vocês. Seja você aluno da escola dominical, seja você um professor, um superintendente que tem buscado no conteúdo que nós estamos aqui produzindo, crescer no conhecimento da palavra de Deus e claro, isso também é um meio de graça e nós estamos aqui buscando, esforçando para fazer o melhor. Esperamos estar alcançando o objetivo. E vamos em frente. Amém. Em nome de Jesus. Introduzindo então, meus irmãos, a lição de hoje, esta lição de número 4, Jesus, o pão da vida, o Senhor Jesus, conforme mencionamos já de início, no texto da leitura, que é a Bíblica em Classe, João capítulo 6, versículos de 1 a 14, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas que estavam ali, que faziam parte desta multidão, estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Ou seja, estava atrás dos milagres que Jesus podia fazer
em benefício deles próprios. A lição que nós vamos estudar agora visa demonstrar que nós somos, na verdade, dependentes de Deus. E eu sempre falo isso, né? Eu sou dependente de Deus, porque se não for Deus na minha vida, meu Deus, como seria um fiasco, né? Seria um fracasso, porque eu me conheço, eu sei da minha história. Se não fosse Deus em um determinado momento da minha vida, quando eu tinha 19 anos de idade, ter me aceitado, eu estava numa situação muito difícil. Se eu tenho hoje um ministério, eu louvo a Deus e zelo pelo ministério, né? Eu zelo, cuido do meu ministério e me dedico a ele. Essa dependência, ela não se limita às necessidades materiais. E quando eu digo de dependência, eu digo da dependência de Deus. Mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual. Essa é importante. E só o pão da vida, Jesus Cristo, pode satisfazer plenamente. Glória a Deus. Veja só, meus irmãos, o tópico primeiro da sua lição, se você tem a sua lição, acompanhe a sua lição, porque é importante, se você em algum momento quiser fazer alguma anotação das informações que são faladas aqui, você aproveita e você tem condição de dar um stop, né? E voltar um cadinho e dar play de novo e voltar a assistir a aula. Jesus é o tópico primeiro, a multidão, o milagre e o milagre da multiplicação dos pães. Então nós temos Jesus de um lado, a multidão faminta e Jesus para operar o milagre da multiplicação. Vamos acompanhar com o pastor Adolfilson a multiplicação de pães e peixes. Muito bem, você que está com a sua lição tópico 1 e o subponto 1. Olha que coisa interessante. É uma observação que eu quero fazer, pastor, a multiplicação dos pães para quase 5.000, né? Olha aí. Esse milagre, pastor, ele é mencionado nos 4 evangelhos. Que coisa interessante, né? Nos 4 evangelhos ele é mencionado. É quase a população de muitas das nossas cidades no Brasil. Exato, mas alimentadas por um milagre de Jesus. Mas eu quero trazer uma observação aqui, pastor, que será que seria essa quase 5.000? Inclusive tem uma referência. Vamos chegar na referência ali. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Nós vamos desenrolar este assunto ao longo desta aula. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Agora, tem uma referência aí na nossa lição, Mateus 14, 21, que está escrito assim, olha que coisa interessante, Mateus 14, 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e a criançada. Eu penso que... Você multiplica para uns 12 a 14 mil, pelo menos. Então já aprendemos alguma coisa interessante aqui hoje. Os judeus têm muita criançada, né? Já aprendemos alguma coisa aqui hoje, que se você fixa... Não, é só 5.000. Não, teve muita gente, porque aí é contado somente os homens. Lembrando, pastor, que o pão era um alimento da época, era cultural, não é? Era o principal alimento que existia na época, era o pão. Era de cevada, de trigo, enfim... Eles fabricavam o pão na parte da manhã e fazia parte da mesa de todos. E eu comecei a pensar, pastor, hoje, o pão da vida, Jesus como pão da vida. Se você ou nós tivéssemos acesso à mesa de um milionário, trilionário, no cotidiano, na manhã, o que tem lá? O pão. E se nós observamos, passamos pelas ruas, vemos lá um mendigo com o pão. E Jesus é o pão. Veja bem, é o alimento para a alma, independentemente da classe social, ele está presente para o alimento da alma. Veja que coisa interessante, já aprendemos aí, não é mesmo? Então, no capítulo 6, o versículo 1, João começa a expressão, depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus, dirigida aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Pastor, é interessante que aqui fala, o capítulo 5 fala daquele que foi curado lá no tanque de Betesda, certo? Ali era mencionado uma festa, em João capítulo 5 e verso 1 tem lá uma festa, não se sabe qual é. Então existe a probabilidade de ser festa da Páscoa. E eu trouxe aqui uma curiosidade, pastor, para definirmos o tempo do ministério de Jesus sobre a face da terra. Olha só como, contando as Páscoas mencionadas no Evangelho segundo João, que são 3,
Provavelmente esta do capítulo 5, verso 1, seria a Páscoa, portanto, temos aí essa colocação de 3 anos e meio, não é? O ministério de Jesus sobre a terra. Então tem esta colocação, e isso é muito importante que nós devemos entender. A primeira Páscoa está lá em João 2,13, a segunda Páscoa está ali em João 6,4, e a terceira, João 15,55, 12,1. Então veja bem que colocação. Agora, o que está sendo dito ali, provavelmente, não é? Essa Páscoa, essa festa mencionada no capítulo 5 é a festa da Páscoa, que foi ali, teve a cura, enfim, João capítulo 5, verso 1. Então, queridos, o milagre, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, olha, é uma observação interessante. O evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Que coisa interessante, viu? Além, pastor, eu trouxe também aqui desse milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. Claro, a ressurreição de Jesus também é mencionada aí nos 4 evangelhos, não é mesmo? Agora, veja bem, voltando aqui, por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão. Temos já aqui a ideia que o nosso Jesus, ele alimenta tanto o material, ele se preocupa conosco, quanto o espiritual, que nós vamos entender ao longo desta lição. Então, ele alimentou essa imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. É conforme lá Gênesis, né? Pelo poder da sua palavra, tudo veio à existência. João capítulo 6 e versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, nós vamos ver de onde surgiu esses pães, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, ou seja, como à vontade. Esse é o nosso Deus, um Deus de fartura, não é mesmo? E o versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eu estou vendo aqui uma organização tremenda de nosso Mestre Jesus. Aliás, nós tivemos uma aula sobre isso, né, pastor? Com certeza, a igreja como especificamente. organização. E o versículo 13, então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixadas por aqueles que tinham comido. Então, veja bem, eles se alimentaram fartamente e ainda sobrou. Esse é o nosso Jesus. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Então, no material adicional que você recebeu aí, para fazer download, nós falamos a respeito, tem um estudo a respeito do milagre, o conceito de milagres nos evangelhos, uma abordagem bíblica e teológica à luz da multiplicação dos pães e peixes. 3 folhas aqui, né, a respeito disso. Olha só, o contexto do milagre, uma multidão faminta segue a Jesus. Aí um outro aspecto, os discípulos percebem a impossibilidade de alimentar a todos. O terceiro aspecto aqui, o menino oferece 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica o pouco e sacia todos plenamente. Qual o propósito desses milagres? Autenticar a identidade de Jesus como Messias, revelar o caráter compassivo de Deus e, por fim, demonstrar o poder de Deus sobre a criação. Temos a aplicação que se faz, né, a respeito dos milagres e o fechamento a respeito do assunto, você não deve perder. O subponto 3 aqui, desse tópico primeiro, é o seguinte: qual era o interesse da multidão? Nós também trouxemos para os irmãos um estudo com uma abordagem mais ampla, porque na lição aqui, certamente, o autor não tem espaço, né? Sim. Espaço para poder ampliar o comentário, mas nós fizemos isso e trouxemos para os irmãos, vocês estejam apercebidos dessa questão. Vamos lá então? Jesus percebeu que esta multidão que o seguia, porque para onde Jesus ia sempre tinha uma grande multidão que o seguia, porque as pessoas estavam ali querendo usufruir dos milagres que ele poderia operar. Esta multidão, então, devido aos milagres e também às curas que Jesus realizava,
não exatamente com o interesse de escutar a mensagem de Jesus. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas o rejeitavam como Messias, mas também procuravam a sua morte, e isso está evidenciado nos evangelhos, não é? Eles estavam ali, tanto os fariseus quanto os saduceus se reuniam constantemente, ainda que inimigos por causa da sua identidade de conhecimento teológico de então, eles ainda assim, é uma coisa que acontece também hoje, né? Às vezes os inimigos se juntam para poder prejudicar alguém. E era mais ou menos isso que ocorria naqueles dias. Sempre vai ter esses miseráveis, mas vamos lá. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo e ele notou, veja João capítulo 6, grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ele notou que essas pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como o Filho de Deus. Ele percebeu que esse povo estava, na verdade, atrás dele, exatamente por causa disso que está no versículo 2, por causa dos sinais que ele operava sobre, especialmente aqui, os enfermos. Ele, então, no dia seguinte, encontrou novamente essa multidão que queria mais pão, porque ele multiplicou os pães e peixes, saciou o povo, não é? E no dia seguinte ele encontrou a turma novamente. E aí ele confrontou essa multidão, ao mostrar que eles estavam apenas buscando um alimento material, ignorando, de fato, o verdadeiro pão do céu para as suas almas, porque o nosso Jesus, ele é o único que nutre a nossa alma, e falando no aspecto espiritual. Veja só o que diz João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, para que a este o Pai, Deus, o selou. Nós temos um estudo, inclusive, adicional aí também no seu material, a respeito deste assunto de João 6:27. O fato é que você não pode perder, porque o material está riquíssimo. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apresentam ou se apressam atrás dos milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. E isso fica bem claro quando nós fazemos determinadas campanhas na igreja, né? Você faz uma campanha de cura, de milagre, de revelação e de revelamento, e a turma revela mais que a Kodak. Pastor, e aí, gente, mas se for um culto de ensino, olha, 15% da igreja comparece. Diga interessante ali milagres, não é? Milagres não seguram ninguém na igreja. Então? Ninguém, não vamos dizer, vamos dar uma melhorada aí. Nem todos permanecem na igreja que receberam milagre. Eu escrevi aqui, nem sempre milagres irá fazer com que as pessoas sejam totalmente fiéis a Deus. Exemplo, lá em Números 14, 11, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Ou seja, 40 anos no deserto. Milagres, deu fome. Nós queremos carne, codornizes. Estamos com sede, água. Olha, o maná, 40 anos descendo. Então, muitos milagres ocorreram, mas mesmo assim, murmuravam. Eu conheço pessoas que receberam milagres de Deus. Cura do câncer. Eu conheço, isso é fato. Jesus fez uma grande obra, na época ele estava conosco, inclusive participava da nossa igreja, enfim. Aí cadê a pessoa? Simplesmente não está congregando mais, enfim. Como aqueles 10 leprosos, né? Exatamente. Os 10 foram curados. Então veja bem. Cadê os outros 9? Que coisa, não é? As pessoas elas são ingratas para com Deus. Então, em muitas situações, os milagres não seguram as pessoas diante de Deus e servindo a Deus com novidade de vida. Milagre, na lição de professores da escola dominical, tem ali uma abordagem sobre milagre, mas não no aspecto que nós abordamos no nosso material aqui, porque para não chover no molhado, nós tivemos o cuidado de fazer diferente. Milagre, que em nossa Bíblia muitas vezes é traduzida a palavra milagres, né? O grego é semeion, que também traduz sinais. Não é? Um sinal pelo qual o poder divino na majestade é dado a conhecer, um evento ou um ato sobrenatural, um símbolo ou um prodígio, ou um milagre pelo qual o poder e a presença de Deus se manifesta
seja diretamente ou pelo intermédio daqueles que são enviados por ele. E eu citei aqui, com base em Êxodo capítulo 4, os versículos 8, 17, 28 e 30, que é o episódio de Moisés e Arão diante de Faraó, operando sinais e maravilhas, milagres, prodígios, né? E você veja que nem assim o miserável do Faraó se converteu. Então, está muito claro, não é, de que milagres também não servem para manter alguém na igreja e muito menos para converter alguém. Então, vamos pensar nisso. Como crentes em Jesus Cristo, nós, por muitas vezes, estamos esperando que Deus opere um sinal, uma maravilha, um milagre nas nossas vidas, porque tem casos que carecem, não é, disso. Mas pode acontecer de Deus não ter o plano de realizar um milagre em nosso favor. E nem por isso nós podemos abandonar a fé e muito menos a pessoa de Jesus Cristo. Porque nós temos exemplos, inclusive bíblicos, né, de pessoas que, mesmo com problemas, precisando de um milagre de Deus, não receberam esse milagre, seja ele da ordem que fosse. Mas, para citar aqui o exemplo de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, quando ele disse para o Senhor, olha, eu já orei ao Senhor 3 vezes para que ele removesse o espinho da carne. A resposta do Senhor para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E glória a Deus, e vamos avançar, não é? Aqui, já para o encerramento deste primeiro tópico da lição, que diz que no episódio do milagre da multiplicação, referindo-se à multiplicação de pães e peixes, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses, não de fato interessados em ouvir a palavra daquele que é o autor da vida. Nós vamos para um intervalo e já vamos retornar. E com certeza você não vai perder, porque nós temos aqui algo de Deus para a sua vida. Amém? E até mais. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos. Jesus desafia a fé dos discípulos. É o tópico 2 da lição e você esteja a postos. Bíblia aberta, revista na mão e vamos aqui falar a respeito, entre aspas, e Jesus subiu ao monte. É exatamente o que está no versículo, no capítulo 6, não é? Aí no texto que é o nosso texto base para esta lição de hoje. Pastor Adonias. O tópico 2 é o subponto 1, não é? Agora, que monte é este? Não se falou com clareza, né? Não é mencionado o nome, enfim, existe uma designação específica, não existe, né? Sobre a localidade deste monte, tá bom? Tal como a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno, que embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos, à multidão. Agora, pode ser ali um morro qualquer, não é mesmo? E não um monte onde ele pudesse se destacar, né, da multidão. Para ser melhor visto e ouvido também. Eles sentavam em volta, não seria necessariamente o monte que alguém pode imaginar, é uma montanha. E ele ficou lá no pináculo da montanha e então, a povo embaixo nem escutava ele. Não necessariamente. Né? Assim ele subiu ao monte, né? E sentou-se
com seus discípulos, a partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Ele queria um pouco de sossego, conforme foi lido aí, mas a multidão carente, e como hoje também tem, fala, ele pode fazer milagre, vamos ter com Jesus, não é? Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe, onde compraremos pão para que estes comam? Nós temos esse texto ali em João 6,5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Eu fico imaginando o mestre perguntando para o discípulo. O Filipe deve ter ficado perplexo. Eu vou resolver essa situação, será? E o versículo 6 de João 6, fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova. Está aí a resposta, pois já tinha em mente o que ia fazer, claro, a sua onisciência. Agora, veja bem, ele subiu ali, eles estavam juntos ali, escolheu um lugar e se assentou para ensinar esse povo, não é? Todo relacionamento, está escrito na nossa lição, todo relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentada em um ensinamento. É isto, pastor, que ao longo desses quase 20 e poucos anos, 23 anos, que eu tento orientar os mais diversos alunos das mais diversas igrejas que estão fazendo curso conosco. A priori de Deus, a priori de Jesus para a sua igreja é um ensinamento. Em toda a escritura, melhor dizendo, é ensinar o povo, é orientar o povo. E tem muita gente vivendo de campanha, de congresso. E o foco bíblico é ensinar. E eu escrevi aqui, Jesus não está na lição. Jesus usou diversos métodos de ensino, como parábolas, histórias, conversas, perguntas e demonstrações. Ele ensinava de forma simples e humilde, utilizando o cotidiano para transmitir verdades eternas de Deus. Jesus estava preocupado em ensinar os seus discípulos a prática do amor e a fé. Olha o foco ali. Como nós vamos alimentar este povo? Prática do amor e fé. E a importância do arrependimento. Ele usa diversas estratégias para motivar os seus seguidores a agir e obedecer. Então vemos aí que ele reuniu o povo, de repente chega a multidão. E vamos extrair disso ensinamento. Jesus, olha, eu vou ensinar algo para os meus discípulos. O foco é esse aí. Sempre ensinando. Jesus Sempre não perdia ensinando. tempo com conversa fiada, com coisa que não acrescenta, com coisa que não edifica. Todo o tempo, em todo momento, ensino. Tanto que eles estavam reunidos, de repente uma criança chegou para abraçar Jesus, aquele tipo assim, quando acaba o culto, né, as crianças vêm ali abraçar o pastor, um negócio mais ou menos assim. E os discípulos repreendendo as crianças, Jesus pegou, trouxe a criança para perto de si e ensinou. Aprenda aí. Todo o tempo ele ensinando. É uma dó que os nossos obreiros estão perdendo essa característica, né? Estão perdendo. Infelizmente, muitos estão deixando de lado a parte do ensino. E eu fico até preocupado porque a gente percebe que os obreiros que hoje estão com um pouco mais de idade, né, com idade mais avançada, já passaram de 50 anos, estes foram formados andando com os seus pastores. Exato. Com certeza, eles andavam com os seus pastores. Os pastores iam fazer visita, eles estavam juntos. Os pastores iam dirigir um trabalho, eles iam junto. Ia para um ponto de culto, eles iam junto. E ali eles aprendiam, ao mesmo tempo que, enquanto iam pelo caminho, Jesus, no caso, na maior parte das vezes a pé ou montado em animais, mas enquanto ia-se pelo caminho, no carro e tal, no trajeto, sempre tinha uma experiência, sempre tinha um testemunho, sempre tinha um detalhe que sempre acrescentava. Eu tive um pastor que era exatamente assim, né? Não perdia tempo com esse negócio, nem com conversa fiada, nem com brincadeira, nem com piadinha de péssimo gosto, com coisa espúria, nada disso. Era sempre ensinando, e aí você acaba percebendo que você forma bons obreiros exatamente assim. A gente pode chamar isso de discipulado, que hoje não tem mais. Os pastores não estão tendo tempo para os seus obreiros, né? Tem obreiro, na verdade, que acaba vendo seu pastor só quando tem uma assembleia, quando tem uma reunião geral, uma coisa assim. Exatamente. Mas no dia a dia, os obreiros não estão mais tendo contato com os seus pastores, por diversas situações da vida, né? Situações de trabalho, situações de
empregabilidade, enfim, mas é uma situação que está ocorrendo e eu percebo que os problemas que a igreja está enfrentando e passando por eles, uma boa parte é exatamente por essa situação, porque os obreiros, os pastores, né, estão um pouco mais distantes dos seus obreiros, porque quando é o contrário, quando existe proximidade dos obreiros com o pastor, aí fica até fácil para se cumprir o texto de Provérbios, quando o grande Salomão disse para os pastores, olha, procure conhecer o estado do seu rebanho. Quando os pastores têm o seu rebanho perto, né, ele consegue identificar problemas, né, e aplicar ali o antídoto adequado. Esse é o negócio. Pode dizer, pastor. Não, pastor, eu só queria fazer um comentário para a glória de Deus. Nós estamos aí hoje com quase 30 igrejas no campo de Apucarana. A grande maioria dos dirigentes passaram pelo CETAD-B. Glória a Deus. Formação de obreiros. Tem irmãos que passaram de outras denominações, estão nos Estados Unidos como pastor, estão no Paraguai como pastor, enfim, como missionários. Todos aprendendo conforme a palavra de Deus, o conteúdo do CETAD está aí, formando obreiros para realizarem a obra de Deus com excelência. E aproveitando a deixa eu dizer aqui, se você é daqui de Apucarana ou da região aqui de Apucarana, você pode se inscrever, ser aluno do CETAD e estudar o curso aqui no núcleo de Apucarana. O pastor Adovilson é o monitor, é o responsável pelo núcleo número 1 do CETAD, que funciona na nossa igreja sede, ainda que nós temos algumas congregações e outros ministérios aqui na cidade que também têm os seus núcleos independentes, mas o núcleo 1 aqui na nossa igreja sede em Apucarana, o pastor Adovilson é quem coordena e é o professor do curso. E nada impede de você vir aqui para ter as aulas que do curso básico funciona na segunda-feira. Na segunda-feira e o médio na quarta-feira. Na quarta-feira. E também tem a turma do avançado que tem apoio com videoaulas e você faz à distância também. Então, está aí a oportunidade. Se você é de Apucarana ou região, faça o curso presencialmente aqui com o pastor Adovilson. Subponto 2 da lição, o desafio lançado por Jesus para os discípulos. Olha só, o Senhor utilizou desta situação, que chega a ser trágica, né, se não fosse engraçada, ele se utilizou dessa situação, dessa multidão que estava ali seguindo Jesus e que estava necessitada, obviamente, para transmitir aos seus discípulos uma valiosíssima lição. Neste momento, nesse instante, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano, ainda que alguém tente, não é? E não estou dizendo que você não possa tentar, mas existem questões do ministério, da nossa vida espiritual, que só o esforço humano não é suficiente. Precisa da intervenção do Deus vivo. O discípulo Filipe, que está narrado aqui no versículo de número 5, foi colocado à prova por Jesus para enfrentar essa dificuldade de alimentar essa grande multidão faminta. Nós já especificamos com base no texto de Mateus que eram 5.000 homens, sem contar mulheres, a juventude e as crianças que estavam por ali, o que pode levar esse número para 12, 14, 15 mil pessoas. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Veja só, João 6 e 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Verso 10, e Jesus disse, mandai assentar os homens, e havia uma relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha aí, que desafio grandiosíssimo, não é? Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. Ainda não tinha os atacados, os grandes atacados que nós temos hoje, não é? As grandes redes de mercado não estavam instaladas lá na região. E alguém Alguém estava de olho no lanche do menino, porque uma multidão come. Então, o rapaz levou, e eu vou dizer para você, o rapaz devia comer bem. Devia comer bem, porque 5 pães e 2 peixes é bastante alimento para uma pessoa só.
mas o rapaz resolveu partilhar. E partilha também é uma bênção. Nós percebemos aqui que Jesus, ele desafia, na verdade, a fé dos seus discípulos. E aí ele tem sempre um intuito, e nesse caso de promover o seu crescimento espiritual. Quando você lê João 6, os versículos 6 e o 14 diz assim, ó, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Isso verso 6. Agora o 14. O 14 diz assim, ó, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Obviamente, porque estavam agora com a fome saciada, o problema estava resolvido, então esse é o profeta que deveria vir. Amém? Amém. Subponto 3 da lição, meus irmãos, uma lição de provisão. Muito bem, é o tópico 2, o subponto 3. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, né? Contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Lá em João 6,9, nós já lemos isso daí. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou o milagre da multiplicação. Agora, é interessante que comeram aí muitas pessoas, né, se alimentaram. Agora, veja bem, que é uma pequena coisa, 5 pães e 2 peixinhos. E eu fiz aqui uma aplicação prática, pastor, com relação a isto. Quantas vezes, não está na lição, nos sentimos inadequados diante dos desafios que enfrentamos na vida? Muitas vezes somos tentados a pensar que não temos o suficiente para fazer a diferença. No entanto, a história registrada em João 6 nos ensina que Deus é capaz de usar o que temos, por mais limitado que pareça, para realizar grandes milagres. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pouco que temos, nós oferecemos ao Senhor. Agora, veja bem, aqui nós vemos o trabalhar agora também, aqui nesse slide, o trabalhar de Jeová Jiré, pastor. Com certeza. E eu marquei aqui, não está na lição, significa, Jeová Jiré significa o Deus da provisão, da ajuda, do socorro. Então, Jeová Jiré é aquele que se revela sendo nosso ajudador quando precisamos. Ele é a fonte que faz jorrar toda sorte de provisão. Então, a atuação aqui, Jeová Jiré, é o nosso Deus provedor, que vai prover o alimento, né, para toda esta multidão. Está escrito ali, Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisavam buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até saciar. Então veja bem a organização, sentem em grupos e vamos distribuir o pão. Eu fico admirado com o Deus que nós servimos, extremamente organizado. Por isso que ele fala assim, olha, tudo deve ser feito com ordem e decência. E o que estão fazendo aí fora é com desordem e indecência. O fato é isso aí. Está bagunçado. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias, sobre-humanas, o sobrenatural. Ele manifesta o seu poder de provisão, está aí o Jeová Jiré, para aqueles que acreditam nele, e o Jeová Jiré, ele está atuando nas nossas vidas também, pastor, constantemente, sem sombra de dúvida. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Houve tempo, meus irmãos, ali no período da pandemia, e nós temos uma empresa, hoje com 26 funcionários, né? E aí a gente ficava 25 funcionários, a gente ficava percebido que em alguns momentos o dinheiro que entrava, não é, era exatamente aquilo que era necessário para poder fazer o pagamento das contas daquele dia. Só para você ter uma ideia, né? E a gente sempre louvou a Deus. E Ele operou milagres, maravilhas, bênçãos incontáveis. Tem coisas que é melhor a gente nem contar, porque os invejosos também ficam atentos àquilo que a gente fala, né? Infelizmente. Mas Deus nos abençoou de uma forma muito grande, não é? Muito grande mesmo. Deus cuidou de nós em todo o tempo. Agora, encerrando aqui,
o tópico segundo, no episódio do milagre da multiplicação, o nosso Senhor desafiou a fé dos discípulos e ele também está desafiando a sua fé. Glória a Deus. Se você está num momento difícil e você não vê saídas, pode ter certeza, o Senhor está desafiando a sua fé hoje mesmo. Até daqui a pouquinho, já voltamos. Vamos para um breve intervalo e retornando vamos falar sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Não perca! E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus irmãos, retomando aqui os nossos estudos, Jesus, o pão que desceu do céu. O subponto primeiro já vai falar a respeito desta interrogação que está aí. Qual é o real interesse da multidão? Meus irmãos, você não perca, não é na verdade? Porque nós trouxemos um estudo. Não é? Qual era o interesse da multidão? O verdadeiro pão que alimenta a alma, uma chamada a conversão profunda. Transformação de vida. Vamos falar sobre o contexto imediato, a multidão e o milagre do pão. Jesus confronta a falsa motivação. Vamos falar aqui sobre a comida que perece, vamos falar sobre a comida que permanece, vamos falar sobre a teologia da motivação espiritual, o perigo de uma fé utilitária, Jesus como centro do discipulado e fazendo aplicações, porque se nós não conseguimos fazer a aplicação de um assunto bíblico, ele vai se tornar infrutífero nas nossas vidas. A busca por milagres sem compromisso com o Senhor que opera os milagres, a urgência de um retorno à palavra de Deus, são assuntos que nós estamos falando aqui, voltar ao discipulado centrado na Bíblia, formar crentes que amem a verdade e não apenas experiências, e por fim ensinar que o milagre maior, o principal, o mais importante é a regeneração do coração. Cristo é o pão que sacia toda a fome, do perdido com salvação, do vazio com sentido para a vida, do sedento com plenitude no Espírito Santo, do aflito o consolo e do fraco a força. Jesus nos convida a uma fé profunda, transformadora e eterna. O pão terreno passa, mas o pão celestial permanece para a vida eterna. A igreja deve resgatar o anúncio de Cristo que confronta, salva, transforma e sustenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Qual era, pastor Adovils, o real interesse da multidão? Tópico 3, o subponto 1. Qual é o real interesse da multidão? E fazendo uma aplicação prática para hoje, qual é o interesse da multidão que estão aí inchando algumas denominações evangélicas? Com certeza. E veio à minha mente agora, pelo Espírito Santo, qual é o real interesse de líderes que estão atraindo essa multidão. Eles não querem Jesus, eles querem um milagre. Eles querem o pão que perece, que se alimenta. O pão você se alimenta, o alimento, né? E logo ele faz o que deve ser feito no organismo, é descartado uma parte e passa. Mas Jesus aqui ele traz algo diferente para nós. Eu conheci uma pessoa que disse assim, ele quebrou financeiramente a empresa, mas ele ficou sabendo que determinada igreja fazia uma campanha para os empresários e foi lá e nada aconteceu. Ele falou, não entro mais na igreja evangélica. Por quê? Ele foi lá atrás de uma resposta financeira. Ele foi lá atrás de uma solução para a sua empresa. Não conseguiu resolver? Eu não quero saber mais disso.
Então veja bem aonde está, essa pergunta é interessante, qual é o interesse da multidão? E muitos estão indo para determinadas igrejas atrás de bênção, mas não querem Jesus, não querem mudança de vida, não querem transformação, não querem passar pelo novo nascimento que é necessário para entrar no reino de Deus. Está invertida a situação aí, não é, pastor? Então, no dia seguinte, quanto ao milagre, no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22, está escrito assim, 6:22, João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. E o verso 23, então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. E o 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Persistiram, ele está fazendo milagre, vamos lá. Isso é bom, isso é fato. Hoje Jesus continua realizando milagres, mas o maior milagre que pode acontecer na vida da pessoa é a transformação de vida, não é a cura, não é isso mesmo, não é a libertação, o maior milagre é aceitar a Cristo como Salvador e ter o céu como garantia pelo poder de Jesus Cristo, pela morte dele, pela ressurreição dele. O que está sendo anunciado aí são milagres materiais, enfim, venha como está, fique como está. Isso está completamente contrário à vontade de Deus. Então, veja bem, ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Lá em João 6:26 está escrito, exatamente como nós lemos aí. Vocês querem pão, vocês querem alimento, que perece. E o Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. É tranquilo, né? Nós estamos precisando disso, Jesus vai lá. Eles viam Jesus como aquele que resolvia os seus problemas imediatos, né? Exatamente. Como se fosse um talismã. Exatamente. Mas não é assim, né? E temos ali também, no entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. João 6:32. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. João 6:33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí está falando também do maná, mas o alimento para a nossa alma, a fome que o ser humano tem na alma, é só Jesus que pode saciar esta fome, porque Ele é o pão da vida eterna. Olha só, João 6, o pastor leu aí o texto, inclusive está na lição, João 6:26, o 27 diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, que é Deus, o selou. Veja que essa expressão, ela é um chamado de Jesus para mudar toda a existência. Jesus, na verdade, ele não está negando as necessidades humanas, mas ele está subordinando as necessidades humanas àquelas que são espirituais. Então ele ensina que a comida material perece, ela é temporária, ela é limitada. A comida espiritual permanece e ela conduz à eternidade. O Filho do Homem dá esta comida, é um dom divino, não conquista humana, é Ele que dá. Nós não merecemos, é Ele que faz com que a gente alcance. O Pai o selou, isso denota a autoridade e a aprovação divina. Então, fica bem simples a gente entender. Jesus é insubstituível, nesse aspecto. O senhor comentou ali já o João 6:27, que era o próximo slide, e eu trouxe aqui.
Não trabalhe pela comida que se estraga. Alguém pode pensar, não preciso trabalhar. Vou ficar em E casa. tem um pessoal aí meio, né, ele distorce um pouquinho, né? Aí eu escrevi aqui, ó, não trabalhe, ou melhor, o versículo diz, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Agora eu escrevi aqui, não trabalhe. Isso não significa que não devemos fazer esforço para suprir nossas necessidades, e sim que não devemos manifestar ansiedade, não devemos fazê-lo o objeto principal ou supremo do nosso desejo. Não foquem no que é perecível. Esse versículo nos diz para darmos menos valor às coisas mundanas, apenas usando como exemplo a comida que perece. O verdadeiro e profundo conselho nos diz para buscar a comida que nos proporcionará a vida eterna. Então, cuidado com esse negócio aí, viu? Não trabalhe, tá bom? Vivemos dias em que cultos lotam por promessas de vitória, mas poucos se rendem ao ensino da palavra. Nesse sentido, há shows da fé, mas pouca profundidade bíblica. Milagres que são proclamados, mas cruz ignorada. Pão material exaltado, mas Cristo rebaixado a um atendente de desejos. A igreja precisa urgentemente retornar para a palavra. O subponto 2, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, de Jesus Cristo, pois trata-se do próprio Jesus. O nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. Inclusive, quando nós fazemos um comentário a respeito do eu sou o pão da vida, o versículo que é o textuário da lição, no material complementar nós temos um comentário a respeito desse versículo e você vai fazer download depois e vai ler e vai estudar isso. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Jesus dizendo, eu sou. E as referências estão aí na sua lição. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. João capítulo 6, os versículos 35, 48 e 51. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículos 12 e também o capítulo 9, versículo 5. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10, versículos 7 e 9. Ele diz, eu sou o bom pastor, João 10, versículos 11 e também o 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11 e o versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14 e o versículo 6. E por fim, João 15, versículo 1 e o versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então nós temos aqui pelo menos sete textos, né, da Bíblia Sagrada no Evangelho de João, que autentica a divindade de Jesus quando ele diz, eu sou. Isso está lá em Êxodo 3 e 14, quando o nosso Deus fala através da sarça ardente, eu sou, e está aí, né, a divindade de Jesus focada aí no Evangelho segundo João. É interessante que 7 eu sou, e no Evangelho de João também, alguém que tem interesse em aprofundar, 7 milagres estão registrados. O número 7 é perfeição, plenitude, completude, totalidade. Tremendo os ensinos que a Bíblia nos traz, pastor, sobre o número 7. 7 eu sou, 7 milagres registrados, e aí tem uma gama de assuntos que são estudados com profundidade. Aí procure o material da CPAD com relação à numerologia, aí, que é coisa tremenda. Muito bem, olha só. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, e aí nós trouxemos um estudo também a respeito desse maná, que é uma comparação feita com o maná que Deus mandava, não é? Todos os dias para o povo de Israel enquanto estavam ali peregrinando, não é? Pelo deserto. 40 anos. E Jesus, Josué capítulo 5, diz que quando eles entraram em Canaã, parou o maná. Porque daí eles vão poder plantar, vão poder colher, e aí não precisa de maná. Mas o povo estava enjoado já. Estamos enjoados desse maná. É isso aí. Então, nós fizemos um estudo complementar a respeito disso, que certamente vai trazer luz para você a respeito desse assunto. Então, essa comparação que há no versículo 32 sobre o maná na peregrinação de Israel no deserto, também sob a liderança de Moisés,
E esta comparação se estabelece com o verdadeiro pão que desce do céu, o maná que é Jesus, o nosso Nazareno, não é? Ou seja, o próprio Cristo, o nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para Glória. sempre. Nós falando, meus irmãos, a respeito da questão do maná, nós vamos ter aqui um negócio interessante. Ó, milagroso e diário, fala de provisão divina, de prova de obediência, a questão do maná ser temporário, porque conforme Josué 5:12, foi até quando entraram em Canaã. Também descrito como misterioso e conservado na Arca da Aliança. Veja, aqui já é um milagre, porque o maná que era colhido excedente, ele se estragava e virava cheio de bicho. Exato. Porém, essa porção que o Moisés mandou que recolhesse para colocar dentro da arca, essa não se estragou. Você entendeu como é? Até isso Deus fez para deixar assim algo bastante registrado. Nós temos a respeito de Cristo como o verdadeiro maná que desceu do céu, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o alimento que dá vida eterna e ele é o cumprimento da provisão de Deus. Olha só, pastor Adolfo, subponto 3, o que é comer o pão? Observamos que é uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de pão vivo, que desce do céu, para o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Mais tarde o apóstolo Paulo fez a associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus. Então, isso aí nós já estamos ao longo de 100 anos da Assembleia de Deus, entendemos, né, que o pão é o elemento, o pão é o símbolo aí da carne de Jesus Cristo ferida na cruz do Calvário, e o elemento suco da vide é o símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, não literal, é uma simbologia que nós usamos aí, embora Jesus tem uma colocação da Igreja Romana que fala sobre a transubstanciação, que na hora que o sacerdote ele consagra os elementos, o pão se torna a carne na sua substância e o suco se torna o sangue na sua substância. Nós não cremos desta maneira. O nosso Jesus, ele se faz presente sim na hora da ceia, espiritualmente, ele está conosco e nós estamos ali relembrando a sua morte, o seu sofrimento e também a sua ressurreição, e também lembrando que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. De forma evidente, ao mencionar a partilha de sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna através da morte e ressurreição de Cristo. Muito bem, meus irmãos, fechando esse comentário que é comer o pão que é a minha carne, a entrega de Cristo e a salvação pela fé. Olha só, a ceia, à luz da regeneração da fé, a verdadeira nutrição espiritual não vem de ritos, do ritual da Santa Ceia, não é? Mas de crer no Evangelho, segundo Romanos 10:17, de arrepender-se, segundo Atos capítulo 2, verso 38, de nascer do Espírito, conforme João capítulo 3, versículos de 5 a 6, de permanecer em Cristo, João 15 e versículo 5. Quem comer desse pão, diz o texto de João 6,51, viverá para sempre. Agora veja a ênfase que nós, Igreja Pentecostal, damos para comer o pão. Primeiro, a ceia não transmite graça salvífica automática. Isso é tanto verdade que nós temos uma quantidade de bandidos, não é? Literalmente assim, que comem a ceia, não é? Eles comem, porque para eles é só um pão e um suco de uva. Eles comem a ceia, mas continuam pecadores quanto mais. Adúlteros, roubadores, pedófilos e tal, não é? Estão aí. Então isso quer dizer que a ceia, pela ceia, não transmite graça salvífica de forma automática. Outra questão, a salvação vem somente pela fé. Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A ceia é testemunho público desta fé, não é? Além de o Espírito Santo não se limitar aos elementos,
mas ele age sobrenaturalmente ou soberanamente onde há corações quebrantados. Se tem coração quebrantado, glória a Deus e aleluia. Eu posso dar aqui para os irmãos um testemunho. Um pastor que a gente conhece, algum tempo atrás, ele se deslocou de um lugar para outro, aproximadamente 30 quilômetros, para celebrar a ceia do Senhor. E quando ele chegou para celebrar a ceia, os irmãos que estavam ali haviam esquecido, não é, de ir comprar o suco de uva e de ir comprar o pão. E eles celebraram a ceia com biscoito de água e sal e suco de abacaxi. Suco mesmo, aquele envelopinho, sabe? Foi ali, dessa forma, que celebraram a ceia. Por quê? Porque o Espírito Santo não depende, né, soberanamente de limitação aos elementos. Porque hoje a gente faz ceia com pão fermentado, e nem poderia ser. Né? Teria que ser sem fermento se fôssemos olhar para essas questões. Mas não é isso. Não existe essa limitação. Soberanamente, a atuação do Espírito Santo se dá onde tem um coração quebrantado, contrito. Então nós temos que tomar cuidado com essa superstição sacramentalista, tem que ser feito assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Não, se não fizer assim, Deus não aceita, esquece esse negócio. O ritualismo tem se tornado muito vazio, e nesse aspecto, aí sim há um problema, porque tem muitos que tomam a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Nesse aspecto, e eu vou encerrar, a ceia tem que ser um memorial consciente e reverente, um símbolo visível da graça que o indivíduo já recebeu, não é? Através do sacrifício de Jesus Cristo. E um momento de comunhão com Cristo e com os irmãos. Se não for assim, meu Deus, não é? Não basta buscar sinais e milagres. É preciso comer da carne de Cristo, isto é, crer em sua morte, nascer de novo e viver no Espírito. Encerrando, pastor Adolvilson, o tópico 3, no dia seguinte ao milagre da multiplicação, o nosso Senhor encontrou aquele povo tudo novamente e ele afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Pastor Adolvilson, com a oportunidade para a conclusão aqui da nossa lição de hoje. Muito bem, nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida que se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, com isso encerramos aqui a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Aleluia. E você deve estar apercebido, porque já vem a lição de número 5. Deixa eu voltar a página aqui, ó. A verdade que liberta, maio de 2025, com base em João 8,32, não é? Nós vamos estudar mais uma lição abençoadora. Eu quero dizer para você que para nós é uma satisfação tê-lo conosco até aqui. Se você deseja os slides da lição, não esqueça, mande um WhatsApp. O meu é 43 999 60 8886. Está aí para você poder copiar. Mande o WhatsApp, seja bem objetivo. Coloque o seu nome e diga assim, ó, quero os slides. Está resolvido. Você vai receber os slides através da nossa lista de transmissão. Claro, você não pode esquecer de salvar o meu contato no seu aparelho, senão o WhatsApp não entrega para você as listas de transmissão que a gente faz, tá joia? Uma grande bênção, desejando que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, que o nome de Jesus seja exaltado em você e através daquilo que você realizar no Senhor, para o Senhor, visando o benefício dos irmãos. Deus abençoe. Pastor Adolvilson. Isto, um forte abraço aos nossos queridos professores e alunos que estão aí conosco. Lembrando, pastor, que está aumentando consideravelmente as visualizações das pré-aulas aqui, não é, que nós estamos fazendo, tudo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, já tem mais.